Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai assistir esse vídeo, mas eu estou aqui para fazer a leitura de Lucas. Estou capítulo 9, a terceira parte. Estou com a voz um pouco rouca. Acho que eu andei falando muito, mas desde a semana passada que já estava assim meio estranha minha voz. Então, se inscreva lá no meu canal do YouTube, lá, Comunidade Unida de Cristo Helena. Lá tem todas as leituras dos Evangelhos, livro dos Apóstolos. Se você não conhecer a Evangelho de Cristo, livro dos Apóstolos, você pode ser enganado por aí com falsas doutrinas, tem falsos idealismos, tem aqueles idealismos que hoje em dia todo mundo virou teólogo de si próprio, né? E cada um vai lá com seus idealismos na internet. E eles acham que está ajudando, mas eles estão, na realidade, atrapalhando. Porque tem 1000 canal, cada um com idealismo diferente do outro, usando a palavra de Deus, usando a Bíblia. Então, vamos fazer a leitura da Bíblia. O que nela está escrito? Sem interpretações, como se diz, do achismo, para não falar outras coisas. E que Deus nos abençoe, nos ajude aqui na leitura, para a gente olhar e entender o que está escrito realmente, entender. Não porque, mas fulano falou que é assim, não, mas ciclano falou que é assim, não. Não, gente, sai disso, em nome de Jesus. Vem conosco, Jesus, nos ajude a entender o que está escrito, sem estar preso em doutrina ABC, ok? Porque as pessoas, elas acham que elas são livres, porque eu me libertei da religião e tal. Mas você virou seu próprio Deus, você não está livre coisa nenhuma. Você agora virou teu próprio Deus. Ok? Você acha que você é a tua própria igreja. Se liberta disso. A igreja de Cristo não é uma pessoa isolada. O Senhor Jesus começou, após o batismo, após os 40 dias de sofrimento no deserto, de jejum, ele volta na terra dele para fazer a despedida, porque ele já foi rejeitado do primeiro dia, quando ele leu Isaías, e falou que a profecia estava se cumprindo nele. Ele já foi rejeitado, já queria matar ele ali, já queria jogar ele de uma ribanceira, só você ver lá o episódio, escrito no Evangelho. E aí o Senhor Jesus, a primeira coisa que ele fez foi ir para o Mar da Galileia. O ministério do Senhor Jesus começou no Mar da Galileia, terminou no Mar da Galileia. E o Senhor Jesus vai ali em busca de começar a formar a igreja. Ele é o cabeça, mas precisava do corpo. E ali ele sai ali, encontrou aqueles pescadores, outros que eram discípulos de João, veio seguir ele. E ali começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 pessoas, só as que andavam com Cristo, assim, que fazia a obra. Mas teve uma época que o Senhor Jesus mandou 70 para fazer a obra. Então, e desses 12 tinha aqueles 3 mais particulares. Então, a igreja não é uma pessoa. Quem acha que ele é o Deus dele, ele é a igreja dele, ele é tudo dele, é egoísta. Não entendeu nada o que é igreja. Ele quer tomar, na realidade, ele quer tomar o lugar de Cristo. Porque o cabeça é Cristo. Aleluia. Vem conosco, Jesus. Se você está num lugar onde não tem ninguém para você orar junto, ler a Bíblia junto, não tem ninguém. Porque até na cadeia, Paulo dava um jeito de arrumar gente. Aí você está num lugar, você está no deserto, tá no meio da floresta, um lugar que não tem ninguém. Aí você vai falar, olha, Senhor, eu vou conversar aqui com as árvores, com os pássaros, porque não tem ninguém. Mas se você estiver no lugar onde tem humano, você não tem desculpa. Ok? Igreja não é uma pessoa isolada. Mas hoje nós vamos ler aqui, né?
Gente, eu peguei outra referência aqui. Ó, você pensa numa coisa e o seu cérebro vai atrás de outra. Eu pensando, hoje é Lucas 9. Gente do céu. Tava abrindo outra coisa. Então vamos lá. Lucas 9. Então, nós paramos aqui. Nós paramos quando o Senhor Jesus desceu do monte. Ok? Vou fazer a última parte. Então, o Senhor Jesus foi lá. Estava Moisés e Elias conversando com ele. Ah, mas morto não... Morto é morto. Morto não faz nada. Morto não conversa. Morto não... Gente, morto é quem está sem Deus. Morto é essas pessoas aqui da terra que estão sem Deus. Quem é de Cristo, quem é de Deus, não é morto, não. Deus não é Deus de morto, está todo mundo vivo. Vivinho da Silva. Ou você crê ou não crê. Então está ali o Senhor Jesus conversando com Moisés e com Elias. Elias diz que foi arrebatado. Ninguém viu a morte de Elias e também ninguém viu a morte de Moisés. Mas a Bíblia fala que o príncipe das trevas estava brigando com o príncipe da luz pelo corpo de Moisés. Então tinha um corpo ali. Tinha um corpo ali que estava sendo disputado. O corpo de Moisés estava sendo disputado. Ok? O corpo de Moisés Moisés pertence a Deus, o eterno. Moisés trouxe a primeira aliança, que é a Torá. O Senhor Jesus trouxe a nova aliança, que é o Novo Testamento. Moisés é um servo de Deus. O Senhor Jesus é o próprio Filho de Deus. Aleluia. Mas Moisés estava sendo disputado ali com um príncipe das trevas e um príncipe da luz sobre o corpo de Moisés. Mas a luz venceu. A luz venceu. Aleluia. Glória a Deus. Ô Pai eterno. Ô meu Deus. As pessoas não entendem o que é isso. E quando vai tentar explicar lá sobre Moisés, cada um também faz uma interpretação diferente. Mas a realidade é essa. Que ninguém viu onde Moisés morreu. Aquele povo não teve privilégio de enterrar Moisés. É mistério. Tem coisa que é mistério, né? E temos que aceitar pela fé. Aí as pessoas com um monte de achismo. E tchau, fica com seus achismos aí. Eu creio como está escrito. E aí Mas o Moisés, ele era de Deus. O anjo do Senhor venceu. O anjo do Senhor sempre vence. Aleluia. Aleluia. E aí ele aparece ali. Ele aparece ali no monte, com o corpo glorificado, iluminado, de glória. Moisés e Elias. E o Senhor Jesus também naquele momento recebeu ali aquele corpo de glória. Naquele momento, depois ele volta de novo a ser como nós fisicamente, mas ali ele está naquele corpo de glória. E aleluia, glória a Deus. E aí ele volta, ele desce do monte, depois eles passaram a noite lá, gente. Não foi assim a coisinha de segundo, não, é porque a Bíblia é muito resumida. Aí Pedro começou a falar lá, porque Pedro sempre gostava de falar, né? E Deus falou ali, Deus falou que era para ouvir o que Jesus falava. Porque o Senhor Jesus é que agrada ao Pai Eterno. É para dar ouvido porque Ele fala. Você está deixando de dar ouvido porque Cristo fala para dar ouvido porque os homens falam? Você está colocando os homens, a política, os governos acima de Cristo na sua vida? Você não vai vencer desse jeito, nunca. Só vence quem está com Cristo. É a Ele que nós devemos dar ouvido. Aí eles voltam, descem. Quando eles chegam cá embaixo do monte de manhã,
tinha uma multidão esperando ele. Aqui está escrito, veio ao encontro de Jesus uma grande multidão. Lucas 9, última parte aqui, versículo 37 a 38. Eis que um homem exclamou no meio da multidão, e já ali, já com problema. O Senhor Jesus estava lá naquele monte, naquela glória, aquela coisa maravilhosa. Quando ele chega, já tem um monte de gente esperando por ele, gente já com tudo problema. E um homem exclamou do meio da multidão, mestre, rogo-te que olhes para meu filho, pois é o único que tenho. O único que tem, gente. E não é porque as pessoas não queriam ter mais filho. Naquela época, gente, quanto mais filhos eles tivessem, melhor era. Mas às vezes tinha problema. Às vezes a mulher tinha problema. A gente vê ali o caso de Abraão, a luta que foi. Naquela época não tinha medicina, não tinha cirurgia, não tinha hospital, não tinha tratamento para as mulheres. A gente vê ali a mulher do fluxo de sangue com 12 anos, com hemorragia. Se não fosse ela encontrar com o Senhor Jesus, ela já devia estar beirando a morte já, se não fosse Cristo aparecer na vida dela. Ok? Vamos lá. E ele falou, olha, o homem gritou, porque quando você tá numa boa, você é orgulhoso, você é forte, você é do achismo, ok? Mas quando você tá na dificuldade, você é bonzinho, você é humilde, você vai pedir coisa para os outros. E aí o homem começou a gritar. Fala, Deus. Eis que o homem exclamou do meio da multidão, mestre, rogue-te que olhes para meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito se apodera dele, subitamente dá gritos, lança-o por terra, agita-o com violência, fala-o espumar e só larga depois de deixar todo ofegante ou todo machucado, porque jogava por terra, né? Eu nem sei se aquele rapaz realmente ele ficava possesso mesmo, ou ele estava ali com uma opressão demoníaca. Às vezes é possessão, às vezes é opressão, mas a gente sabe que o que tinha ali era obra das trevas. Não sei por que aquele rapaz tinha isso, mas estava ali uma manifestação das trevas, dos espíritos de anjo caído naquele rapaz. Seja opressão, ou seja possessão ou opressão, ele estava atormentado pelo espírito das trevas. E o pai não sabia o que fazer. Provavelmente já deveria ter ido em todos os mágicos da região e não tinha resolvido. Aí ele ouviu falar do Nazareno, ele foi lá e começou a gritar. Tem misericórdia. Porque quando a pessoa está tudo bem, ela é orgulhosa. Mas quando o negócio aperta, ela começa a gritar. Um espírito e contou a história, que um espírito se apoderava do rapaz. Do nada. O rapaz estava tudo... Eu já vi pessoas assim, gente. Eu tinha uma tia, ela já morreu faz tempo. Ela estava boa, dando risada, conversando. Daqui a pouco ela caía e começava a gritar. E a gente lá na Bahia, a gente nem sabia lidar com aquela situação. Ela ficava lá se batendo, ninguém sabia o que fazer. Até a hora que os espíritos cansavam de ficar ali e ia embora. Era assim. Depois ela veio para São Paulo, foi numa igreja evangélica, que em nome de Jesus ela realmente tenha se convertido, que ela foi na igreja, mas aí depois também ela parou de ir, né? Enfim, era uma situação, deixa na mão do Senhor, só Deus sabe sobre a vida dela. Depois ela morreu.
Não vou contar a história dela toda não, senão vou tomar muito tempo. Mas é terrível, gente, é terrível. E aí ele fala assim: pedi aos teus discípulos que o expelissem, ou expulsassem, ou tirassem, ok? Mas não puderam fazer, eles não conseguiram. Os discípulos de Cristo não conseguiram. Os discípulos de Cristo, judeu que já conhecia a Torá, seguia Jesus de Nazaré, não conseguiu expulsar o espírito. E tem muita gente por aí se achando que pisa na cabeça do diabo. Muita gente por aí se acha. Daqui a pouco você vê lá, o cara estava em adultério, o cara estava traindo, o cara estava roubando na igreja. Mas ele se acha. Os discípulos aqui de Cristo não conseguiram. Vamos lá. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E vos aturareis? Traz cá teu filho. Porque se aqueles discípulos tivessem realmente obedecendo o que Cristo pregava, acreditando, porque eles tinham dúvidas, gente. O Senhor Jesus pregava o tempo todo, mas eles tinham dúvidas. Quando Cristo morreu, eles não acreditavam que o Senhor Jesus ia ressuscitar o terceiro dia, mesmo que o Senhor Jesus falava sempre. As pessoas acham que os discípulos lá estavam esperando a ressurreição de Cristo. Lê a história, você vê, eles não acreditaram que Jesus pregava. Ok? Se eles tivessem acreditado mesmo e obedecido o que Jesus falava mesmo, Deus ia dar o poder a eles de expulsar os espíritos. Mas até eles tinham dúvida do que Cristo pregava. Ok? E o Senhor Jesus chamou eles de geração incrédula. E quando ele ia chegando, o demônio lançou-se por terra e agitou-o violentamente. E aí que o demônio ficou mais perturbado ainda quando viu o Senhor Jesus, né? Graças a Deus por aquele pai que pegou aquele filho e levou até Cristo Jesus. Você está levando os seus filhos para o Senhor Jesus? Ou você está levando para o mau caminho? Ou você aplaude as coisas do mal que ele faz? Vem conosco, Jesus, livrai-nos. E quando ele ia chegando, o demônio lançou por terra, agitou violentamente, mas Jesus intimidou o espírito imundo, curou o menino e o restituiu ao seu pai. Aleluia. Todos ficaram pasmados ante a grandeza de Deus. Como todos se admirassem de tudo que Jesus fazia, disse ele a seus discípulos: gravai nos vossos corações estas palavras. O Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens. Logo depois ali, que o Senhor Jesus fez aquela libertação, o Senhor Jesus já começou a ensinar, avisar, ensinar os discípulos do que ia acontecer. Por quê? Porque depois que o Senhor Jesus saísse, aí era os discípulos que iam fazer a obra. Oh, Jesus vem conosco. Todos ficaram pasmados. Então eles ficaram pasmados quando eles viram aquilo, quando eles viram que o Senhor Jesus curou o menino, libertou o menino. E a libertação de Cristo é para sempre. Aleluia. E ele recomendava para as pessoas, se fosse caso de pecado, alguma coisa, para não cometer mais aquilo, para cegar a luz. Todos ficaram pasmados, todos admiraram do que o Senhor Jesus fez ali. Mas ele começou a dizer a seus discípulos: gravai nos vossos corações essas palavras, o Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens. Eu vi uma pessoa pregando que esse acontecimento aconteceu 6 meses antes de Cristo morrer. Esse acontecimento da transfiguração aconteceu 6 meses antes de Cristo morrer. E Cristo ali preparando os discípulos. Porque, gente, eram os discípulos depois que ia fazer aquilo que o Senhor estava fazendo. Naquele dia os discípulos não expulsaram o demônio, mas depois eram os discípulos que iam expulsar. Ok? Vamos lá. Eles, porém, não entendiam esta palavra e era-lhes obscura, de modo que não alcançaram o seu sentido, e tinham medo de lhe perguntar a este respeito.
Gente, faltava 6 meses para Cristo ir para a cruz e os discípulos não tinham entendido. Tem os discípulos antes de Cristo e os discípulos antes da morte de Cristo eram os discípulos de um jeito. Depois da morte de Cristo, descido do Espírito Santo, os discípulos eram outros. Se você não entender isso, você não vai saber nem o que é evangelho. Você não vai... Se você não entender que tinha os discípulos antes da morte de Cristo e depois aqueles mesmos discípulos se tornou em outras pessoas, tem muitas igrejas que as pessoas estão igual os discípulos antes da morte de Cristo. Segue Jesus, vai na igreja, mas não crê em nada. Obrigado, Senhor, isso é revelação. Muitas igrejas do meio protestante ou até mesmo católica. Tem pessoas que elas estão indo na igreja, mas elas estão igual os discípulos antes da morte de Cristo. Elas escutam, mas não crê. Não tem poder para expulsar demônio. Vem conosco, Jesus. Meu Pai, santo é teu nome. Aleluia. Santo, santo. Mas nós precisamos ser igual aqueles mesmos discípulos incrédulos, andando com Cristo, mas incrédulos. Nós precisamos ser aqueles após a morte de Cristo, que não tinha mais medo de pregar, que ia lá expulsava demônio, que ia lá ressuscitava morto, como Pedro, Paulo e os outros apóstolos, João, todos eles fizeram milagre. Cada um deles foi para uma nação diferente fazer a obra do Senhor. Não tinha mais medo de morrer. Sofreram, sim, eles sofreram. Deram a vida por Cristo. Mas era ir ou ir, não tinha mais volta. Ou vai, não tinha mais volta. Se eles voltassem para trás, eles iam para o inferno. Porque Deus não se agrada dos covardes. Vem conosco, Jesus, aleluia. Vê-lhes então o pensamento de qual deles seria o maior. Aí, gente, olha só. Enquanto o Senhor Jesus estava falando uma coisa, ele estava distraído com outra. Você já pregou pra gente assim? Às vezes eu estou pregando para a pessoa, falando um assunto sério com a pessoa do evangelho, e a pessoa tá lá no mundo da lua, falando outra coisa nada a ver. Pensando outra coisa nada a ver. Os discípulos faziam isso também. Por isso que eu falo, hoje em dia, muitas pessoas estão igual aqueles discípulos antes da morte de Cristo. Depois diz, Cristo prega, eu prego Cristo ressuscitado. Você prega Cristo ressuscitado, mas você está igual os discípulos antes da morte dele, não crê em nada. Aleluia. Porque aqueles que pregavam Cristo ressuscitado faziam maravilhas. Vamos lá. Vê-lhes então o pensamento de qual deles seria o maior. Lá está lá discutindo. Quem ia ser o maior no reino do céu? Até hoje é assim. Hoje mesmo eu fiz um áudio grande. Eu tenho lá minha comunidade do WhatsApp. Quem quiser participar. Tem meus status de WhatsApp também que eu coloco áudio. As pessoas, elas só querem ganhar. Eles estavam ali preocupados. Eles não estavam conseguindo nem expulsar o demônio das pessoas. E estavam preocupados quem ia ser o maior no reino dos céus. Olha lá. Vê-lhes então o pensamento de qual deles seria o maior. As pessoas estão preocupadas em ser o maior, ser a maior igreja, ser o mais rico, o pastor mais rico. Sangue de Jesus é poder. Livrai-nos, Pai. Falaram tanto mal da igreja católica, falam até hoje esse povo por aí. Até hoje fala. Mas fica se exibindo que é o pastor mais rico do Brasil, ou do mundo, sei lá. Como se lá no céu precisasse dessas coisas materiais que vai ser destruída pelo fogo aqui na terra. Vamos lá. Vai ser destruído, vai. Quem juntou riqueza de forma errada, usando o nome de Deus, de Jesus, da Bíblia, vai ser destruído, vai ser queimado, gente, vai ser tudo queimado. Não se iluda. Não se iluda. Se usou o nome de Deus de forma errada, não importa o tamanho da riqueza que tem, vai ser tudo queimado, é palha.
é palha, é feno. O fogo vai ser maior porque é palha e é feno. Meu Deus, vem conosco, Jesus. Quanto mais a obra é grande, se ela não for dentro da boa, perfeita, agradável vontade de Deus, que é a obra de ouro, de prata, mesmo assim o ouro e a prata ainda vai passar pela prova também. Mas as que for feno e palha vai queimar tudo e o fogo vai ser bem grande. Quanto mais, eu tenho muito dinheiro, pois então o fogo vai ser maior ainda. Vão lá, vem conosco, Pai. Penetrando Jesus nos pensamentos de seus corações, tomou o menino e colocou junto de si e disse-lhe: todo aquele que recebe este menino em meu nome, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Pois quem dentre vós for o menor, esse será grande. E ali, quando eles começaram a ficar com muita arrogância, muito orgulho, muita prepotência, fala que o Senhor Jesus pegou o menino, de repente é até aquele mesmo menino que ele expulsou o demônio, eu não sei, a Bíblia não fala. De repente até aquele menino mesmo. E pode ser que ninguém dava valor para aquele menino, era um lunático, um doido. E o Senhor Jesus pega um menino ali, que pode até ter sido isso mesmo, qual ele libertou. Tomou a palavra e disse: mestre, onde eu parei aqui? Peraí, gente, vamos lá. 47, versículo 47. Penetrando Jesus nos pensamentos de seus corações, tomou o menino, colocou-o junto de si e disse-lhe: todo que recebe este menino em meu nome, a mim é que recebe. O Senhor Jesus está fazendo aquele menino um missionário, gente. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Pois quem dentre vós for o menor, esse será grande. Mas aí não está escrito que foi o menino que expulsou o demônio. Não está escrito. Eu só estou dizendo que está tudo ali. Vem, o Senhor Jesus desce do monte, tem a multidão, o homem grita: socorre meu filho. Os discípulos não conseguiu expulsar nada e estavam lá discutindo quem ia ser maior no reino do céu. É assim que são os fariseus crentes de hoje. Está discutindo só os bens materiais. E o Senhor Jesus pega o menino, pode ser aquele menino que foi liberto, pode ser, não estou dizendo que é, mas pode ser. E falou: olha o que o Senhor Jesus fala aqui, gente. Tomou o menino, colocou junto de si e disse: todo que recebe este menino em meu nome, a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Pois quem dentre vós for o menor, será grande. Aqui o Senhor Jesus pegou o menino para fazer dele um apóstolo enviado. Ok? Apóstolo, essa palavra apóstolo veio do grego, enviado. Estava enviando. Missionário, como hoje também as pessoas falam missionário, né? E ele falou: quem recebe esse menino em meu nome, que provavelmente é aquele menino que foi expulso do demônio. A Bíblia não fala, mas provavelmente pode ser. João tomou a palavra e disse: mestre, vimos um homem que expelia demônio. Aí já entrou outra história agora no meio. Já veio outra história. E uma história atrás da outra. Porque Lucas, ele fez um levantamento de tudo que tinha acontecido na época de Cristo. Porque Lucas já veio bem depois, quando ele escreveu, ok? Ok? Aqui, ó. Aí já vem João. João tomou a palavra e disse: mestre, vimos um homem que expelia demônio em teu nome, e nós o proibimos, porque não é dos nossos. A gente proibiu. Gente, se o homem realmente estava expulsando o nome de Jesus e os demônios estavam saindo, ele tinha fé. Por que aqueles outros lá, em Atos dos Apóstolos, os filhos do sacerdote, que foram expulsar demônios sem fé, apanharam? Ok? Aí eles falaram que tinha proibido. Ele não é na minha igreja, está proibido.
Não é da minha igreja, não é salvo. Não é da minha igreja, não vai para o céu. Gente, que pensamento pobre. Vamos lá. Mas Jesus disse-lhe, não lo proibais, porque o que não é contra vós é a vosso favor. Não proíba. Não, tá pregando evangelho? Ah, mas a parede é preta. A gente para, você não tem o que fazer, não. A parede preta não vai impedir que o poder de Deus se manifeste. Tá pregando o evangelho? Tá libertando pessoas? Deixa. Para com esse cri-cri-cri de protestante. Só sabe protestar, mas fazer a obra mesmo que é boa ninguém faz. Vamos lá. Aproximando-se o tempo em que Jesus devia ser arrebatado deste mundo, ele resolveu dirigir a Jerusalém. Então, olha só, vários acontecimentos, vários. Então aqui, falou, podia deixar pregar, pode deixar as igrejas pregar, pode deixar. Se elas têm comunhão com Cristo ou não, isso aí a gente vai saber no dia do juízo, mas nós não podemos proibir, é isso. Aproximando-se o tempo em que Jesus devia ser arrebatado deste mundo, ele resolveu dirigir-se a Jerusalém. Então, se o acontecimento do monte foi 6 meses antes, aqui já estava no último mês. Aqui já tinha passado uns 5 meses por aí. Então fala que aproximando-se o tempo que Jesus devia ser arrebatado deste mundo, resolveu dirigir-se a Jerusalém. Então já tinha passado ali uns 5, 6 meses do acontecimento do episódio que subiu no monte, ok? Enviou diante de si mensageiros que, tendo partido, entraram em uma povoação, em uma povoação, é assim que está escrito, dos samaritanos, para lhe arranjar pousada, mas não o receberam por ele dar mostra de que ia para Jerusalém. Gente, tinha um complexo tão grande, uma briga tão grande entre samaritanos e judeus, que quando eles olharam ali aqueles homens, esses homens são judeus, tá indo para Jerusalém ainda? Eles são judeus. Sabe o que eles falaram? Não tem pousada aqui para vocês. Olha lá, vamos lá. Olha aqui. O Senhor Jesus mandou as pessoas ir lá na cidade do Samaritano, naquele restinho de samaritano que tinha ficado ali, né? Na Samaria, que é as 10 tribos de Israel. Que judeus e eles não se davam bem. Fazia parte dos israelitas, mas não se davam bem, ok? Isso aí você vai ver claramente nos evangelhos. Aproximou o tempo que Jesus devia ser arrebatado deste mundo. Jesus está indo para Jerusalém, enviou diante de si mensageiro, partido, entraram numa povoação samaritana para lhe arranjar uma pousada, uma pensãozinha perto do mim, um hotelzinho. Mas não receberam por ele dar mostra de que é para Jerusalém. Só porque ele, não é só porque ia para Jerusalém. Provavelmente eles viram ali que aquele povo tinha cara de judeu. Ainda estava indo para Jerusalém, confirmou, né? Vendo isto, Tiago e João, eles, mas não o receberam, não deu a pousada, nem pagando. Sabe aquele negócio que a pessoa fala assim, nem pagando? Não aceitou eles no hotel, nem pagando. Samaritano e judeu. Vamos lá? Santo Pai eterno. Vendo isto, Tiago e João disseram, Tiago e João eram irmãos, viu, gente? Tinha 3 Tiago na Bíblia. Vendo isto, Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma? Olha só. Ai, Jesus. Oh, meu pai, não é bom ler a Bíblia. Olha só. Não conseguiram expulsar o demônio, mas agora quer mandar cair fogo do céu para consumir a cidade de Samaritano. O ser humano é uma benção, né? Jesus.
Gente, só a gente raciocinar. Lá atrás, lá um tempo lá atrás, eles não conseguiram expulsar o demônio. Mas agora eles querem. Não, ele não falou assim, Senhor, ora tu aí, não. Eles nem falaram isso, eles falaram assim, ó. Senhor, queres que mandemos, era eles. Que desça o fogo do céu e consuma. Eles não estão conseguindo nem expulsar o demônio, já queria mandar fogo do céu para queimar toda a cidade lá do Samaritano. E o fariseu é assim. Gente, mesmo pessoa que diz que é cristão, é fariseu também, não se iluda não. Vamos lá. Jesus voltou-se e repreendeu-o severamente. Jesus repreendeu severamente, porque o Senhor Jesus viu que estava se achando ali aquele povo, igual muitos hoje se acham. Jesus voltou e repreendeu-o severamente. Não sabeis de que espírito sois? Ou animados, sois animados. Animado é a alma. Que espírito está animando a alma de vocês? Ok? Animado, toda vez que você vê animado, você lembra de alma. Porque a palavra alma veio do latim, e no latim é anima. Anima, aqui na Itália ainda fala anima. Então, animados. Que espírito. Então, qual é o espírito que tá aí fazendo a alma de vocês ter essa reação? Ok? O Filho do Homem não veio para perder as vidas dos homens, mas para salvá-las. Foram então para outra povoação. Olha lá, a dura que o Senhor Jesus deu neles. Aí coloca lá o leão na bandeira. É o leão da tribo de Judá. Gente, o leão da tribo de Judá é Cristo. Vai matar, vai acabar com os inimigos. Gente, quando o Senhor Jesus voltar e pisar ali no Monte de Jerusalém, gente, até os montes vão se derreter. Não tem a guerra de 2, 3, 4, 5 anos. 70, 80, 90 anos. Não tem, gente. Vocês acham que o Senhor Jesus vai entrar numa guerra para ficar quase 80 anos brigando, sem vencer por completo os inimigos? Sabe o que o Senhor Jesus falou? O Filho do Homem não veio para perder as vidas, ou para matar as vidas, ok? Ou para destruir dos homens, mas para salvá-las. Foram então para outra povoação. Aí não abriu as portas, vamos procurar outro lugar, calma. Não precisa matar não. Não precisa matar não. Esse povo aí diz que em Yeshua, no Mashiach, está aplaudindo guerra, matança dos outros. Gente, esse povo não sabe nem quem é o Filho de Deus. Vamos lá, vem conosco, Jesus. Enquanto caminhava, um homem lhe disse, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que vás. Já entra um outro episódio, ok? Já veio um atrás dele. Quando eles viram ali, provavelmente esse homem aqui viu a ruindade daquele hotel que não deu pousada para o Senhor Jesus e os apóstolos, os discípulos. E aí veio um homem veio seguindo ele e falou, olha, para onde você for eu vou. O Senhor Jesus tinha terminado de ser rejeitado, de usar aquele albergo, gente, albergo é coisa de italiano, ok? Para dormir. Jesus replicou-lhes, as raposas têm covas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, nem pagando. É como falou assim, olha, você não viu aí? O homem veio, acompanhou o Senhor Jesus e falou, olha, para onde você for eu vou junto. Eles não te aceitaram aqui, mas eu quero te seguir. Esse é o bom samaritano. E o Senhor Jesus falou, olha, e eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Você viu aí que a pensão, o hotel, a pousada, nem pagando não aceitou nós. Vamos lá. O outro disse, segue-me, mas ele pediu. Então, esse daqui veio e falou, replicou, ó. Jesus replicou, primeiro veio um homem e acompanhou eles ali caminhando. Enquanto caminhava, eles estavam indo procurar outra pousada, lembra? Então o homem disse, Senhor, segui-te para onde que vás. Ele gostou do Senhor Jesus, falou, não, Senhor, quando você for, eu vou junto. E aí o Senhor Jesus foi e falou, mas eu não tenho nem onde deitar, não tem nem campo para me deitar.
a pousada já negou pouso para nós. O outro diz, segue-me, mas ele pediu, Senhor, permita ir primeiro enterrar meu pai. Uns vinham e ofereciam para seguir o Senhor Jesus. Outros ficavam dando desculpa. O Senhor Jesus chama todos. Mas tem aqueles que dão desculpa. Aí teve o outro que deu desculpa. Ah, não, meus pais já estão velhos. Deixa depois que eles morrerem. Não é que o pai estava morto em casa, não, gente. Tem gente que pensa que era. Não. Era depois que os pais morressem. Aí ele iria seguir Jesus de Nazaré. O Senhor Jesus faltava, já estava o último mês ali na terra. Ia sair do mundo. E a pessoa fazendo plano lá para depois que os pais morrerem, ele ia seguir Jesus de Nazaré. Vai ser assim na volta de Cristo. Oh, meu Deus, oh Jesus, vem comigo. Vai, Senhor Jesus vai estar chegando e vai estar pessoas lá. Depois eu sigo Jesus. E vai passar pelo fogo nessa terra. Vamos lá, Pai. Meu Deus. Isso é muito forte, gente. O outro disse, segue-me. Ele pediu, Senhor, permita-me primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus disse-lhes, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai anunciar o reino de Deus. Morto é quem não está com Cristo, gente. As pessoas que morreram com Cristo, elas estão vivas. Quem está sem Cristo que é morto. Aqui o Senhor Jesus falou, deixa os mortos enterrar os mortos. Mas como que os mortos vai enterrar o morto? Que ele está falando de pessoas vivas que não criam nele. Quem é morto é quem está vivo e não crê em Cristo. Não é quem já morreu que é morto. Morto é quem está vivo e não crê no Senhor Jesus. Deixa os mortos enterrar seus mortos. Como que o morto vai enterrar morto? Você tem que entender. Senão você não vai entender a Bíblia. Ok? Um outro ainda lhe falou, Senhor, seguir-te-ei, mas permita primeiro que despeça então de casa. Um falou que depois que os pais morressem, enterrassem ali. O outro falou, tá, mas tudo bem, eu vou agora, mas eu posso ir lá em casa despedir dos meus pais? O outro ainda lhe falou, Senhor, seguir-te-ei, mas permita primeiro que despeça dos que estão em casa. Mas Jesus disse-lhe, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Nossa, Jesus, mas Jesus é muito duro, né? Jesus é muito duro. A moça queria ir lá despedir da família. Não. Ser crente, a gente pode fazer qualquer coisa que a gente quiser. A salvação é de graça, morrer vai pro céu. Vamos viver de qualquer jeito. Vamos curtir. Vamos alimentar a carne, os apetites sexuais. Uns alimentam os apetites da droga, outros alimentam os apetites sexuais, outros alimentam os outros vícios. Até remédio também é vício. Uma pessoa que ela é dependente química de remédio, ela não pode falar de quem usa a erva, por exemplo. Não pode. Porque é tudo vício. Só que bom, nem vou discutir isso aqui, senão o negócio vai ficar feio aqui. Gente, tudo é vício. Pessoa que ela é dependente de remédio, ela tá tão viciada quanto aquele outros lá que usa as drogas. O mínimo que ela tem que fazer é orar pelo outro e respeitar o outro. É o mínimo. Se ficar xingando é hipócrita. Porque ela também é viciada. Tem gente viciada em pornografia. Na internet, depois surgiu esse negócio de internet, então, ficou a imundície. Até servo de Deus. Teve uma época da minha vida, há 15 anos atrás, que eu vivia nessa ilusão de arrumar namorado. Deus me deu, foi muito livramento, eu agradeço a Ele. Crente, indo para a igreja, protestante. E desde que eu conheci, ninguém me obrigou a seguir Jesus. Eu fui seguir Jesus porque eu li o Evangelho. Amo o Evangelho, sempre amei.
Mas teve uma época da minha vida que eu estava nessa ilusão da carne. E eu era convencida de que eu tinha a melhor religião. Porque o crente carnal é assim. Ele tem a melhor religião, só a igreja dele estava certa. E está lá no pecado. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele me resgatou. Ele quer te resgatar também. Pare de achar que você tem a religião certa e está no pecado e achando que o pecado é uma coisinha simples. Não é não. O Senhor Jesus falou, o moço só pediu para voltar em casa para despedir dos pais. O Senhor Jesus falou, quem põe a mão no arado não olha para trás. Ah, mas Jesus era muito duro. Mas você me disse que tem o melhor evangelho, que obedece, que segue, que a sua igreja é melhor? Se Jesus falasse isso para você. Vem conosco, Senhor. E eu finalizo por aqui. Que o eterno Deus vos abençoe em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Vos abençoe com a bênção da paz, da alegria, da prosperidade. Mas leia os evangelhos, leia o Evangelho de Lucas, leia Atos dos Apóstolos. Não se prenda à igreja ABC que se diz que é melhor do que as outras. Gente, sai dessa ilusão. Sai disso. Bom é Deus. O que a gente vê hoje é um monte de fariseu nas igrejas, achando que eles estão no caminho certo. Todos enrolados no pecado, a família toda destruída. Nós temos o melhor evangelho. Gente, o evangelho de Cristo liberta, salva, cura. É melhor a gente falar, olha, eu até leio o melhor evangelho, mas eu não estou vivendo o melhor evangelho. Seja sincero. É muito mais bonito. Então é isso, gente. Deus vos abençoe, aquele que quer servir ao Senhor. Não é fácil, não. Não é fácil igual essas igrejas pegam e levantou a mão, tá salvo, vai pro céu. Não é assim, não. Tem que abandonar o mundo. Até a família, quando for preciso. Eu não creio que Deus faz isso. Deus é amor. Mas você sabe o que significa Deus é amor? A Bíblia fala que Ele deu o filho dele para salvar outros. E você? Está disposto a sofrer para salvar outros? Vem conosco, Senhor. Tem compaixão de nós. Tem compaixão, porque a gente é muito hipócrita. Muito fariseu nós somos. Tenha compaixão de nós. Bom dia. Paz, shalom. Até a próxima. Paz.